Muito bem, de volta para falar sobre política, e você já sabe, né, quem mais entende dos bastidores de política, da política paraibana e também nacional, está comigo aqui sempre, Paulo Roberto, boa tarde. Cheta, boa tarde. O noticiário nacional ainda é dominado pelos acontecimentos do domingo. Resquícios do domingo. Não tem quem evite isso aí. E é bom dizer às senhoras e aos senhores que o pessoal busca agora descobrir como foi que aquela coisa se processou, quem prevaricou, quem permitiu, quem não agia como deveria agir. Temos acompanhado entrevistas, inclusive, do ministro da Justiça, o Flávio Dino, dizendo que houve quem prevaricasse, quem não colocasse o dispositivo policial a contento ou em quantidade suficiente para evitar aquele tipo de coisa. Com certeza ele teve muita falha. E também tem a história de atrás de quem bancou também, né? Também, as investigações estão acontecendo, muita coisa. Porque os ônibus foram retidos, os motoristas tiveram que dizer quem contratou, e aí, dados esses nomes, agora estão em busca de por que contratou, para que contratou, porque muita gente que estava nos protestos de domingo, e essas pessoas estão agora na Academia da Polícia Federal, lá em Brasília, elas não sabem para que foram ali. Não, convidaram a gente para ir. Mas você pergunta, o que é que vocês queriam? Não, ninguém sabe, mandaram quebrar. Massa de manobra. Né? Exatamente. Agora, o Senado, nesse instante, está votando o que a Câmara já votou ontem e aprovou, que é o quê? O decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. A Câmara não teve dificuldade para aprovar e nem o Senado terá, porque a essa altura está todo mundo unido contra aquilo que aconteceu. Vi também, agora há pouco, que está sendo feita uma triagem lá na Academia de Polícia Federal em Brasília. De que modo? Mulheres idosas e crianças estão sendo retiradas. Esse pessoal está detido, alguns desde o domingo, outros desde ontem, retiradas que foram lá da frente do QG do Exército. Então, mulheres idosas e crianças estão sendo liberadas e as pessoas mais jovens, todas cadastradas, homens levados para o presídio da Papuda, mulheres levadas para o presídio feminino da Colmeia. E o pessoal agora está querendo saber quem é que vai defendê-los. Cadê os advogados? Cadê quem mandou ir para Brasília? Né? Confusão. Muita confusão. E essa história toda, conforme nós temos acompanhado, provocou o quê? União dos poderes. União dos poderes. Supremo, que é o Judiciário, Câmara e Senado, Legislativo e Lula, Poder Executivo, está todo mundo unido e essa demonstração foi dada ontem na caminhada feita do Palácio do Planalto até o Supremo. Eu acho que, de certa forma, aquela história causou um efeito positivo para o outro lado. Negativo, né? Para quem inventou de produzir aquelas cenas e positivo para os outros poderes. Na verdade, Paulo, e a gente sabe que isso já aconteceu do outro lado, olha, qualquer coisa que tenha quebra-quebra, isso só gera prejuízo para quem pratica. Exatamente, porque mais cedo ou mais tarde, pessoal... E a sociedade fica contra, todo mundo se revolta. E isso provoca essas reações todas que nós estamos acompanhando. Vem aí agora, provavelmente em consequência disso, uma movimentação na Câmara Legislativa do Distrito Federal para o impedimento, o impeachment do governador afastado Ibanez Rocha, embora Celina Leão, a vice que está no exercício do cargo, tenha dito ontem que ele não sabia de nada, que ele também foi enganado, que passaram informações falsas, mas muito provavelmente ele vai sofrer um processo de impeachment. E outra consequência disso, que de certa forma um fato está ligado ao outro, é a presença de Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos, provocando reações de parlamentares norte-americanos e de parlamentares aqui no Brasil. Tem um deles que não é muito flor que se cheire, não, mas a gente precisa registrar. Renan Calheiros quer a extradição de Bolsonaro. Tem a história do visto de Bolsonaro, porque são detalhes técnicos, mas que a gente precisa aqui também esclarecer. Bolsonaro entrou nos Estados Unidos ainda como presidente da República, ou seja, com o visto de chefe de Estado. Só que no dia seguinte ele deixou de ser o chefe de Estado e de governo do Brasil. Então o visto dele precisa ser renovado, modificado, mas para isso ele tem 30 dias para resolver. Tem gente que quer que seja já agora, provocando as autoridades americanas para que o deportem e tal. Não, pela legislação dos Estados Unidos ele tem 30 dias para modificar essa história do visto. Embora ele tenha dito ontem que retorna ao Brasil antes desse prazo e houve a divulgação também de que ele estava no hospital, né? Tinha se sentido mal. Exatamente. Alguma coisa desse tipo. Nas redes sociais, eu vi agora há pouco, antes de entrar aqui no estúdio, que já tem deputado bolsonarista reclamando que o ministro Alexandre de Moraes, que negou naquela oportunidade, você lembra, a nomeação do chefe da Polícia Federal por parte de Jair Bolsonaro, o senhor Alexandre Ramagem,
sob a alegação de que ele era da cozinha, era muito íntimo e que por isso não deveria ser chefe da Polícia Federal, mas Alexandre de Moraes estava agora há pouco na posse do Andrei Passos, novo chefe da Polícia Federal, e fez discurso. Fez uso da palavra. Então os bolsonaristas dizem, espera aí, como é que Bolsonaro não podia nomear o chefe de polícia, Lula nomeia e ele ainda vai fazer discurso. Outros tempos, né? Na posse do... Os tempos mudam, né? E na política essas coisas também mudam. Envolvendo o nosso governador paraibano, João Azevedo, nós temos a informação de que João, que esteve ontem na reunião dos governadores com o presidente Lula, tem uma audiência agora no Palácio do Planalto, a sós. O presidente Lula está recebendo os governadores isoladamente. Agora há pouco ele conversou com o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e o da vez agora é João Azevedo, que vai como governador paraibano e como presidente do Consórcio Nordeste. E Lula está aproveitando para ouvir de cada governador as demandas, o que é que tem mais urgência, algumas obras que estejam inacabadas para que, junto aos ministros, cada governador possa resolver essa questão. E a gente espera que as coisas se normalizem nessas confusões para que o país seja tocado. Comece a andar, comece a seguir o seu ritmo normal. Né? Em termos de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima tem desenvolvido ações importantes no começo do ano, ainda sem definir as modificações que vai processar na sua equipe. É bom a gente dizer que, por exemplo, o número de cirurgias está sendo elevado lá no Hospital Dr. Edgley, o pessoal da educação trabalha sem parar com creches e escolas, o secretário Asfora Neto, e também o pessoal da ação social da própria ANDE, no auxílio aos microempreendedores individuais. São ações que estão sendo desenvolvidas nesse começo de ano, embora haja toda essa expectativa para anúncios de mudanças na equipe. A reforma ministerial aqui, secretariado do governador... Adiou agora, um pouquinho, né? Adiou por conta desses acontecimentos e das viagens constantes que João tem que fazer, mas eu acredito que nos próximos dias ele divulga isso aí também, porque o fato é que, como ele próprio disse, não tem transição. Teve um repórter que chegou e disse, governador, e a transição, a equipe de transição? Não, meu amigo, transição é quando muda de pessoa. De mim para mim, de mim para mim não dá. Mas é claro que os ajustes serão feitos e não há pressa, não há assodamento para isso, até porque o governador está resolvendo assuntos importantes na capital federal. Sobre o governo do estado ainda, só um lembrete para você que tem moto ou carro matriculado aqui no estado da Paraíba com placa final 1. Os boletos, desde ontem, estão sendo liberados para pagamento do IPVA, obviamente, daquelas pessoas que não são isentas. Pois é. Boca Maldita, calçadão da Cardoso Vieira, depois de um papo com o Nildo Brito hoje de manhã. Sim, exatamente. O Nildo, grande Nildo. O Nildo nos assistindo agora. O que será do Brasil quando Bolsonaro voltar? A gente tem que aguardar. Boa pergunta, viu? Não é? Boa pergunta. Bolsonaro voltando, o pessoal deve se manifestar. O que a gente espera, Anchieta, brincadeiras à parte, é que não siga 4 anos nesse dilema que nós estamos vivendo. Não pode, né? Está na hora de quem perde a eleição ser a oposição responsável. Exatamente. E quem ganhou, governar para todos e desenvolver o seu trabalho. É isso que tem que ser. Para que sigamos em paz. É assim no mundo todo. É por isso que essa coisa de extremismo é sempre complicado. Muito ruim. A gente, durante muito tempo, viveu com uma certa tranquilidade, porque não tinha esses extremismos, né? De repente, isso aí surgiu. E é bom que nem um lado provoque e nem o outro, para a gente viver em paz. É isso, Anchieta. É isso, Paulo. Até amanhã, então, Até né? Amanhã. E ao Nildo, foi muito bom de manhã. Aquele cafezinho, aquele papo. Botamos o papo em dia. Aquele papo com o Nildo. E é muito bem informado, né? Muito. Ele sabe tudo. E de todos os setores. Sabe, inclusive do Cariri, viu? É isso. Ok, um abraço, Paulo. Até amanhã.